relevado ao Parlamento. Eles não fazem fintas só com a bola. Está no ar, finta parlamentar. Está no ar. Quem vai estar no ar sou eu, Henrique, se o Sporting for campeão. É, Miguel, entraste cheio de confiança aqui no podcast, hein? Optimista, sabes como é que é? E é para ganhar a taça. É, Miguel, já que estás nesse ritmo, vou-te fazer aqui um desafio. O que é que me dizes? Ui. Então, Pá, eu não sei, mas eu ouvi dizer que agora és um atleta, não é? pá, tenho feito por isso, né? Então vamos meter esse atleta à prova, a tua parte de atleta à prova. Se o Sporting ganhar a taça e o campeonato, tens de fazer uma meia maratona ainda este ano. O que é que me dizes? Ixi. Ahm, Cuidado, Miguel, isto está gravado, Miguel. Pronto, pelo meu Sporting, eu sou um interno apaixonado, está prometido. Está prometido, Miguel. Está gravado, então está prometido. Pá, isso eu te quero avisar de uma coisa. Vê lá se não corres para fugir às perguntas como alguns na política. Pronto, já quiseste misturar isto tudo, não é? Pronto, está certo. Vai, isto é um podcast sobre futebol e sobre política, é verdade. Vamos começar pela bola, que é melhor. Vamos a isso, Miguel, vamos. Começar a falar de futebol esta segunda-feira, às 7h30 da manhã, é falar no Sporting Benfica, não é? Exatamente, sim. Pronto, Sem dúvida nenhuma. vou Vou-te começar aqui a falar. deixar começar a falar do jogo do Sporting com o Benfica, que eu sei que analisaste ao pormenor. Tiveste a ver o jogo ao pormenor. Sim, sabes que eu sou sportinguista ferrenho, mas Exatamente. principalmente gosto muito de futebol. Exato. Ah, o Sporting Benfica. Bem, eu no sábado de manhã falava com um grande amigo meu e dizia que o Benfica ah, tem feito grandes jogos contra equipas grandes, mas contra equipas que jogam com um bloco defensivo mais baixo tem grandes dificuldades. Uhum. E, tendo em conta o resultado do último jogo do Sporting contra o Gil Vicente, aquela vitória anímica com um gol no último minuto, e o fator do empate poder servir para o Sporting, disse que o Sporting tinha que apostar na capacidade de poder descer um bloco para jogar com os dois resultados, não é? Certo. O Benfica tem grandes dificuldades em jogar contra blocos baixos, porque aposta muito na verticalidade e no facto de jogar em contra-ataques rápidos, que nisso é muito forte. E foi isso que o Rui Borges decidiu fazer, dar iniciativa de jogo ao Benfica, e o Sporting também, que joga muito bem em contra-ataque, aproveitar, porque o Benfica tinha que correr mais atrás do resultado do que propriamente o Sporting. Sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente a jogar em casa, sabes? Claro. Em termos de pontuais estão bem, não é? Mas eu acho que o fator casa estão bem. Sim, sem dúvida nenhuma. E vou ser sincero, não é? O Benfica faz uma segunda parte muito superior Uhum. ao Sporting, em termos de ofensivos, em que o Sporting basicamente ficou encostado lá atrás. Mas faz Mas isso parte também, do isso jogo. também acaba por ser estratégico depois do Rui Borges, não é? Percebendo Exa- que arriscar para a vitória poderia levar à derrota, que seria muito pior que o empate. Exatamente. E é assim, temos que jogar com todas as peças que temos. E o Rui Borges Exatamente. decidiu jogar assim, assistiu o efeito. O Sporting Exato. sai da luz com um empate que lhe dá a possibilidade de depender só de si para levantar o título de campeão nacional. Eu acho que agora que falaste já no próximo jogo, já podemos fazer aqui uma ponte para um outro tema que eu acho que é importante, que foi a derrota do Guimarães com o Farense. Também vamos puxar aqui um bocadinho ao nosso lado da Soriano, falar um bocadinho do Santa Clara, não é? Que Sim, agora sim. abre-se uma grande possibilidade do Santa Clara ir à Europa, se vencer o Farense, se não estou em erro, não é? Um jogo com o Farense. Uhum, uhum. Ah, e torna um jogo de tudo ou nada para ambas as equipas. Vai ser um jogo muito interessante em Alvalade, acho eu. E depois também temos o fator do Rui Borges jogar com a sua equipa, não é? Sim, e nós vimos isso na primeira volta, quando o Sporting Exatamente, é verdade. Já deslogou a tinhas que... Guimarães, um ambiente muito pesado, muito forte. Ah, Exatamente. os adeptos do Vitória de Guimarães sempre muito ferrenhos. Exatamente. Uma equipa que joga muito bom futebol, passou por uma fase mais complicada a meio depois da saída do Rui Borges, mas também pesou o fator nas pernas de ter jogado a Conference League. E é exatamente isso que tu dizes: o Guimarães vai a Alvalade, sabendo também que tem que ter os olhos no Algarve, no jogo do Farense Santa Clara, na luta pela Conference League. E isto está a fazer com que o Guimarães entre em jogo também com uma capacidade muito forte à procura do resultado. O que também pode ser positivo para o Sporting, tendo em conta que provavelmente o Sim, Guimarães sim, também sim. não vai apresentar um bloco muito baixo, tal como o Sim, Gil sim, sim. Vicente apresentou em Alvalade. Acredito que Vai jogar jogo para jogo, sim. vai ser um jogo muito difícil. É E também verdade.
um pouco para aquilo que se passa em Braga, Uhum. no Sporting Braga Mas não é Benfica. um jogo nada fácil, apesar do Braga, pronto, ainda tem hipótese de chegar ao terceiro lugar, mas são hipóteses muito baixas, né? Apesar de ainda ser matematicamente possível, eu acho que o Braga tem de ganhar, salvo erro, por uma diferença de 6 golos ao Benfica. É muito difícil, pode acontecer. Falando um bocadinho também do jogo do Porto, o Porto, para mim, pessoalmente, matematicamente não, mas acho que ontem fecha a possibilidade do Braga chegar ao pódio. O Porto fecha o terceiro lugar ontem. Um jogo que, mais uma vez, não foi muito bem conseguido por parte do Porto. Já vimos algumas jogadas melhores coletivamente por parte do Porto. O Porto que vive muito de individualidades e ontem, novamente, a individualidade vem ao de cima. Rodrigo Moura, um menino mágico, com gloss. E pronto, eu não tenho muito a dizer do jogo do Porto porque acho que todas as semanas são iguais. O Porto não tem, portanto, não tem apresentado de grandes melhorias, apesar de ontem, vou ser sincero, acho que o Porto coletivamente esteve melhor do que nos jogos passados. Acho que teve sim. Mas Diga-me, e depois acaba também por diga-me. ajudar um bocadinho o Benfica, que o Benfica também já não tem, o Braga já não tem aquela possibilidade tão grande de chegar ao terceiro lugar e de repente abre portas a um jogo mais fácil para o Benfica. Não sei o que é que achas sobre isso. Eu acho que a equipe grande na parte agora final do Braga vai fazer com que o Braga saiba da dificuldade que é difícil, a dificuldade que é chegar ao terceiro lugar, mas o Braga não deixa de ser uma grande equipa e acredito que vai Sim, encarar o jogo com toda a seriedade. Agora, e uma parte do referes, e nós já falamos em off, é o facto do Porto viver muito de individualidades, e eu acho que todos os jogos do Porto são tipo um Kinder Surpresa, nunca sabes bem o que é que vais, o que é que vais apanhar. é verdade, é verdade. Relativamente, e fazendo a ponto com outro assunto que queria falar, que é a luta pela manutenção, jogaste com o Boa Vista. Estas equipas agora do fundo da tabela e que lutam para se manter na Primeira Liga também são muito difíceis de encontrar. E visto um Farense também muito forte contra a Sim, Vitória de Guimarães, a vitória este fim de semana do AVS. E é importante salientar que temos um Farense Santa Clara, um AVS Moreirense e um Aroca Boa Vista. Vão ser três jogos muito importantes e também não descartar a hipótese de que o Estado da Amadora também pode ainda ir para é verdade, playoff. é verdade. É verdade, é verdade. Sim, sim, sim. Vai ser uma luta muito interessante no fim da tabela, é verdade, tens toda a razão. Vamos ver. Um, pessoalmente, acho que ter o Santa Clara na Europa ia ser muito interessante, novamente. Claro. Para mim o ideal seria a vitória do Sporting e ser bicampeão nacional e possibilitar a ida do Santa Clara à Conference League. Tínhamos de ter convidado aqui para o primeiro episódio um açoriano do Benfica para ver o que é que ele preferia. Acho que sim. Conheço muitos. Fica a dica para o próximo episódio. Saindo aqui um pouco de Portugal, dizer que esta semana assisti um dos melhores jogos europeus ah, Sim, sem dúvida. de que me lembro. Estou a falar do Inter Barcelona, um jogo que nós por acaso comentávamos o com o outro quando do jogo. Um, e era um Muitas jogo de bola cá, bola eliminatórias, lá. até. Sim, incrível. Não foi só o jogo, foi mesmo a eliminatória como tu disseste. Exatamente. Incrível, Muito bom, incrível. muito bom. Muito bom. E mais uma vez, também falando um bocadinho de ontem, mais uma vez, Yamal nesse jogo também teve muito bem, apesar do Barcelona ter sido eliminado. E ontem, mais uma vez, também, mais um jogão do Yamal contra o Real Madrid. As contas na La Liga ainda não estão fechadas, mas estão praticamente fechadas. O Barcelona vai ser campeão e merecido, na minha opinião. Sim, sim, sim. Sem dúvida nenhuma, mais um bom jogo do Barcelona. E falando aqui só para terminar o assunto europeu, é a questão de que olhamos para a final de Inter-Paris Saint-Germain, em que o Inter ainda disputa com o Nápoles o É título verdade. da Série A, enquanto o Paris Saint-Germain já tem as contas feitas e pode rodar muito no campeonato, Pode tanto que o fazer outro dia ali, diferença. ali com o Luís Henrique tinha dado 5 dias de férias a alguns jogadores. É verdade. Ah, é uma Pode fazer rotação diferença, é completamente verdade. diferente. É verdade. Antes de terminar aqui o futebol e passamos à primeira rúbrica, gostava de congratular o Nottingham Forest por regressar às competições europeias 30 anos depois, um clube histórico, que já venceu a Liga dos Campeões. Apesar da E- queda nas últimas jornadas, não foi? exatamente, exatamente. Acho que é preciso dar os parabéns pela boa época que o Nuno Espírito Santo fez com a equipa também. Uma ótima Sem época. dúvida, sem dúvida. Um projeto que teve ainda há pouco tempo, quase contratou um plantel inteiro. É verdade. Ah, acho que é de valorizar estas conquistas e também um treinador português. Também com um português, mas na baliza, dar os parabéns ao Hamburgo, que Não, 7 anos depois regressa à Bundesliga, depois de ter sido promovido pela primeira vez na história. É é sempre sempre bom. congratular o convívio com os grandes. É verdade, sempre bom o regresso de um histórico alemão ao primeiro escalão de futebol na Alemanha, é verdade.
Vamos então à primeira rúbrica. A primeira rúbrica é Quem disse isto? Bem-vindos à primeira rúbrica. Esta é a quote da semana e como o Henrique vai começar, eu vou deixar que ele explique o que é que de que é que se trata esta rúbrica. Na nossa rubrica Quote da Semana, vamos trazer cada um uma frase e o outro tenta adivinhar quem é que disse essa frase. Pode ser uma frase política ou uma frase do mundo do futebol. Queres que eu comece então, Miguel? Sim, sim. A minha frase é Rodrigo Moura no País das Maravilhas. Bem, que poético. Ahm, Podes ir por aí, pelo poético, podes ir. Sei, pá, é assim, tendo em conta que os jogos são transmitidos na Sport TV e grande parte deles são comentados por um senhor Que é poético. que é poeta, diria que o Luís Freitas Lobo. Está certo, Miguel. Um ponto, hein? Um, Muito um bem. zero. 1-0. Vamos lá, tio, Miguel. Bem, a minha é nada mais, nada menos do que ultrapassei o Carlos Moedas. Ultrapassei o Carlos Moedas. Eu não vi nenhuma entrevista a dar esta semana, mas, mas eu diria que essa frase pertence a Alexandre Leitão. Não sei. Epá, Não me recordo de a ver na televisão nem no jornal, mas não, por acaso não essa é. frase. Por acaso essa frase é minha. Isso conta. Epá, quando foi minha numa conversa com uns amigos meus, no qual eu ontem participei numa corrida mimosa pela vida. Ok, Tem o objetivo de alertar a sociedade para o cancro da mama e também angariar fundos para ajudar a uma grande combatê-lo. causa, sim. E o Carlos Moedas estava lá, partiu logo na frente, e a certa altura ultrapassei e depois estava a comentar isto com os meus amigos. É pá, muito bom, pá. Muito bom, não chegava lá, olha. Devias-me dar umas pistas. Epá, mas bem, pronto, e já que falamos aqui de Carlos Moedas, podemos passar para a parte da política, não é? Vamos a isso, sim, vamos à parte da política. Bem, e na parte da política nós também tivemos vários temas durante É verdade. a semana. Péssima Tivemos semana para começarmos isto, é? uma semana que nos obrigou a consumir muito material. É verdade, é verdade. Tivemos, tivemos o debate na rádio dos partidos com assento parlamentar, o debate televisivo dos partidos sem assento parlamentar. Temos que seguir muito também o Isto é Gozar com Quem Trabalha, do Ricardo Araújo Muito. Pereira. Um props aqui O- ao Ricardo Araújo Pereira pela ajuda esta semana. Vimos também as entrevistas no Bom Partido do Guilherme Uhum, Geirinho. é Mas aqui, verdade. aquilo que eu gostava de começar é: eu depois da corrida fui fazer outra coisa no domingo. Foste votar, não é? Sim, fui fazer o, Exatamente. o, o voto antecipado. Acho que a nossa Tinha-me parte inscrito. política pode-se focar nisso hoje, sim. Sim, um processo muito simples. Uhum. Ahm, o meu objetivo aqui mesmo é que, para quem não teve a possibilidade, porque esta é uma das vantagens que é quem se inscreveu para o voto antecipado, mas não conseguiu comparecer neste domingo, tem a possibilidade de, no próximo domingo, no dia 18, de ir votar. Ahm, e tivemos uma grande adesão também, é verdade. É um processo que está muito facilitado, é muito rápido, é muito prático. Eu quando cheguei ao local de voto que me estava destinado, 2 minutos lá dentro e Dois estava minutos. resolvida a situação. Muito bom, Ahm, muito bom. este é um direito que nós temos, mas também é um dever. E é Exatamente, preciso, exatamente. é preciso sempre salientar esta parte. Não deixem a escolha para os outros, aquilo que acreditam. Independentemente Exato. do partido em que querem votar, não deixem que a decisão seja dos outros. Façam a vossa escolha, ponderem bem, mas vão votar, que é o mais importante neste momento. Exatamente. O nosso apelo aqui é diretamente ao voto. Exatamente. Sim. Temos uma grande percentagem de pessoas que não votam. E é uma pena termos pessoas que lutaram para que os pudéssemos ir às urnas e escolher quem é que vai dirigir o país, as autarquias, etc., os governos regionais. E é uma pena que muita gente não vá. Vão, não. Como o Miguel disse, foi muito rápido, não foi? Muito Sim, sim. rápido, não há burocracias nenhumas. E pronto, e
e vão lá, votem e façam a vossa escolha, consoante aquilo em que acreditam para o nosso país. Neste momento, para o nosso país, em breve para cada uma das nossas autarquias. Exatamente. Eu compreendo e tenho falado com alguns amigos meus, e o que eles me refletem é o facto de irmos eleições outra vez. Mas a realidade é que se nós, durante grande parte do ano, estamos a debater determinados assuntos e temos determinadas ideias, o momento de colocar em prática e de se fazer ouvir também é nas urnas. Exatamente, exatamente. É uma questão mesmo de se fazerem a vir, é verdade, as pessoas. É verdade. Tens toda a razão. Relativamente aqui ao Bom Partido, que nós vimos, ainda não vi, acho que saiu agora a última com o Rui Tavares, ainda não. Não tive a Ainda não tive a oportunidade de, oportunidade também, não, não, não tive a não. oportunidade de ver, eu só Eu vi vi a os de primeiros três. Luís Montenegro, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. O que é que achaste, Henrique? Pá, o meu favorito até agora, vou ser muito sincero, foi o do Paulo Raimundo. Mas acho que é um tipo de conteúdo que é totalmente diferente daquilo que temos em Portugal. Nós vemos os líderes políticos de uma perspectiva completamente diferente, informal. E eu acho que há que dar os parabéns ao Guilherme Geirinhas pela ideia que teve, pela execução que a ideia, a forma como ele executa a ideia que teve. Muito bom, muito bom. Até agora tenho gostado muito. Tenho gostado mais desta primeira temporada desta segunda temporada, perdão, do que da primeira, porque sinto que os líderes partidários já sabem ao que vão e estão muito mais à vontade. O que é que tu achas, Miguel? Exatamente. Relativamente a isto, eu concordo plenamente. Eu acho que nós agora olhamos para um tipo de conteúdo em que antigamente os líderes partidários talvez torcessem um pouco o nariz É relativamente verdade. à questão de participar com esta informalidade, digamos assim. Mas Uhum. acho que já há uma maior aceitabilidade e vemos também os líderes políticos num papel completamente diferente. Preciso lembrar que são pessoas, também pessoas comuns. Sim, 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 sim. Tens toda a razão. Referiste isto aqui do Paulo Raimundo, e o Paulo Raimundo reflete muito isso. Noto, não o conheço, mas noto que parece ter sido ele próprio É verdade. na entrevista com o Guilherme Jarinhas. E para entrarmos mesmo nas rubricas, mas mesmo antes de finalizarmos, eu queria só dizer que às vezes parece, não sei o que é que tu achas sobre isso, mas parece às vezes que as pessoas confundem a pessoa com o partido, não é? Com as suas ideias. E às vezes é normal haver esta fusão, não é? De ligares uma pessoa a um partido e às suas ideias, etc. E este formato é um bocadinho diferente, não é? Porque vão lá líderes partidários com quem eu não me identifico com os seus partidos e com os ideais que defendem, mas nós ali vemos mesmo a pessoa em si. E acho que isto é muito importante. Sim, sim, porque e ainda o outro dia vi, já não me recordo qual foi o jornal que o fez, tu vias fazias um fotómetro para saber qual é que era o partido com o qual te mais identificavas, qual era o líder que te mais identificavas, e é exatamente isso. Nós temos diferentes tipos de Exatamente. personalidades e existem diferentes tipos de momentos. Há momentos em que existe maior seriedade Exatamente. e tu vês uma postura que por vezes, ou se calhar mesmo o cansaço do dia, Sim, de sim, sim. várias vezes ser interpelado para responder a determinadas questões, provoca também algum cansaço. É preciso lembrar que estão em deslocações constantes, e por vezes É pode verdade. haver. E nós também temos isso no nosso dia a dia, no nosso dia a Sim, dia, sim, 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 sim. no nosso trabalho. O Nem estado de todos os dias espírito são não, iguais, é verdade. exatamente. E ali consegues ver outra face. Uma face mais descontraída e aproxima-nos também muito mais ah, deles. E isso é muito positivo. E fazendo aqui uma analogia com o futebol outra vez, mas eu vejo isso Uhum. muito no Sporting, que tem uma rubrica no qual acompanha o dia a dia de um jogador e ver que é um dia a dia normal, são pessoas normais que fazem comentários normais. E agora apareceu o Ricardo Aruz Pereira em que disse: Não, eu quero ser normal o outro dia, quero toda a gente entender a mostrar que é uma pessoa normal. É verdade. Por causa disso não vou dizer mais nada, tá bom? Bem, ahm, antes de ir embora, vamos então à nossa rubrica final. Nós temos a finta da semana e o cartão vermelho da semana. Vou-te deixar Basicamente, cada começar, um. Miguel, né? Vamos Ok. ver. Eu perdi o outro da quote e quero que tu comeces agora. Bem, basicamente, cada um de nós vai escolher quem brilhou naquela jogada de mestre, seja na política ou no futebol, e quem é que merecia ir para o balneário mais cedo. Então vou começar pela finta da semana. A minha finta da semana vai exatamente para o Guilherme Geirinhas, e vai para o Guilherme Geirinhas pelo facto de ter-nos trazido este conteúdo tão refrescante. É verdade. Este conteúdo que nos permite ah, ver a outra face dos líderes políticos, permite-nos também compreender que
a vida não é só seriedade, também temos momentos para descontrair e momentos para analisar as situações num ponto de vista completamente diferente. Por isso, sim, a minha finta da semana vai para o Guilherme Geirinhas e fica à espera da tua. A minha finta da semana esta semana vai para o Rodrigo Moura. Eu espero no futuro usar muitas fintas da semana com o Rodrigo Moura. Pá, mas desta vez tem que ser. Mais uma vez o menino ontem levou. Tu é que és médico, por isso tu é que me podes dizer qual o nome de uma doença de carregar uma equipa às costas. Mas tem sido assim, é verdade, agora fora de brincadeiras. Ainda vais ter de lhe passar uma receita no futuro para tomar qualquer coisa ali, um Voltaren, que aquilo daquela maneira, se continuar assim, no Mundial de Clubes vai ser o Rodrigo Moura a carregar o Porto. Mas mais um jogando, um menino, mais um golaço. Primeiro gol do Rodrigo Moura com maioridade. Olha, se o Rodrigo Moura alguma vez já vi este podcast, vai votar Rodrigo Moura, já pode ir votar. Ficou pelo voto também. Onde havia o Falso Leandro? É verdade, é verdade. Onde eu vi o Force Lunch a semana passada, eu vi. Mas não, mais um jogando um menino e não há muito a dizer, já faltam as palavras e tem jogado muito. E eu até estou ansioso por ver a convocatória da Seleção Nacional para a Liga das Nações, para ver se o Rodrigo vai ter uma oportunidade, que acho que é merecida também. Vamos ver, mas a minha fita da semana vai para o Rodrigo. Para quem é que vou ter cartão vermelho da semana, Miguel? O meu cartão vermelho da semana fiquei um pouco indeciso. Não atribuir a uma pessoa em específico, mas atribuir em coletivo. Em primeiro lugar, fiquei na dúvida por causa dos desacatos que houve no pré-jogo Benfica Sporting. Acho que é deplorável e não é aceitável. Há que haver um respeito pelo futebol, há que haver o respeito pelo próximo, independentemente de gostos futebolísticos. E devemos respeitar, porque eu também tenho muitos amigos benfiquistas, também tenho muitos amigos sportinguistas e somos todos exatamente amigos. E acho que é o que temos de olhar. E o outro, e é o qual eu vou dar o cartão vermelho, dou o cartão vermelho ao executivo da AD, porque relativamente ao facto da greve da CP, porque esta greve foi mais um falhanço total a negociar por parte do governo. Um, e é preciso ver que o governo demitiu-se de negociar, ponto. É verdade. Porque nós olhamos, por exemplo, para a situação em que o governo, apesar de invocar que está em governo de gestão, acaba por não cumprir um acordo salarial que já tinha sido acordado com os sindicatos do setor. Ou seja, o governo não só não cumpre o acordo, como também não negocia e não assegura os serviços mínimos. É preciso lembrar que com Pedro Nuno Santos, quando era Ministro das Infraestruturas e teve muitas greves da CP, os serviços mínimos ficaram sempre É para garantidos. seguir, exatamente. Tens toda a razão. O meu cartão vermelho da semana também estava indeciso entre dois. Estava indeciso entre a arbitragem em Portugal, que eu acho que esta semana foi mais uma semana lamentável a nível da arbitragem. E é pena termos esta qualidade de arbitragem em Portugal. Depois se verifica e comprova-se naquilo que é a nomeação dos árbitros para provas internacionais, não é? Onde muitas vezes não vão, mundiais, sobretudo mundiais de seleções e etc. E, por exemplo, temos um caso no jogo do Porto que assinala um penalti ao Porto que está previsto nas leis da IFAB, que não há, que não há interpretação, são as leis do jogo, que não pode ser penalti, aquele lance. Falo do lance do Nuno Pérez com a mão na bola. Mas o meu cartão vermelho da semana vai para uma pessoa e eu vou puxar um bocadinho atrás, vai para o Rui Rocha, vai para a Iniciativa Liberal, que eu acho que este ano, na campanha que estão a fazer, estão muito condicionados por aquilo que é uma possível coligação com a AD pós-eleitoral. Não sei se sentes isso também, senti isso no debate da ROT. Muito retraído, muito retraído. É muito retraído, muito retraído. Senti isso no debate da ROT, senti isso no debate mesmo na televisão, já no passado domingo. E sinto que está a faltar ali qualquer coisa à Iniciativa Liberal. E eu acho que isso até tem-se verificado nas pessoas, porque as sondagens dão um crescimento do LIVRE, não é? Que está-se a aproximar da IEL já. E portanto, Sim, sim. o meu cartão vermelho da semana vai para o Rui Rocha e pela forma como tem lidado com esta possível coligação pós-eleitoral com a AD, que o tem prendido muito. Tanto que ontem ou anteontem ele até já falou na possibilidade de uma coligação que foi proposta pela AD. Portanto, comprova-se isto. Está feito, finteiros, não é? E pronto, terminamos o primeiro episódio do Fim da Parlamentar. Muito tranquilo, muito pacífico.
curto, porque é assim exatamente o que nós queremos, não queremos ser Exatamente. maçadores, queremos só dar ligeiramente a nossa opinião. Ainda vamos até estragar isto tudo, mas esperamos que não. Queremos agradecer a quem nos ouviu até agora, quem nos aturou até agora, aliás. E É pronto, verdade. e agora é seguir-nos no Spotify e nas redes que colocaremos depois disponíveis para poderem dar o vosso apoio moral, aquele like, aquela partilha. Partilhem com amigos, partilhem com os vossos amigos com ideais diferentes dos vossos, com os amigos de esquerda, de direita, partilhem com todos. E até lá, portem-se bem, ou pelo menos melhor que o VAR do Benfica Sporting. E com o VAR do Porto.